a testagem de ST, enfim. Pode passar, Nilde. Um panorama geral dos temas e das ações executadas, né, em 2024. É importante frisar assim, que a gente cruzou, então, aquilo que é posto na caderneta de saúde do adolescente. Ele é um texto bastante importante para a gente, então a gente põe o que está posto lá e elenca o interesse dos adolescentes e dos profissionais da Fundação Casa antes de definir qual vai ser a pauta daquela atividade coletiva, né? Então, em 2024, teve um momento em que se discutiu alimentação saudável, outro que se discutiu direitos na adolescência, saúde bucal e tabagismo, vacinação e imunização aí através das campanhas regulares que são executadas nos centros, corpo, sexualidade e relações sexuais, também foi um ponto elencado por eles. As ISTs são um capítulo à parte, assim, é um momento bastante importante para a gente, assim, as equipes têm investido muito nisso, tanto na formação dos profissionais de saúde que estão na Fundação Casa, né, que acho que esse é também um viés fundamental para a gente, pensar a formação dos profissionais que estão lá. Projeto de vida, então, família, planejamento reprodutivo, trabalho, estudos, enfim, outros pontos que os adolescentes inserem. Violência, incluindo bullying, direitos dos adolescentes, então correlacionando o segundo tópico com a violência, inclusive institucional. Acho que esse é um ponto de debate importante, delicado, mas que também é recorrente nas ações. Saúde mental e uso de substâncias psicoativas, particularmente, assim, havia um interesse para a discussão das drogas K, enfim, outras substâncias contemporâneas, isso também aparece na pauta. Autocuidado e automedicação, esse foi um ponto bastante importante, inclusive na oficina com os profissionais que têm um registro de automedicação bastante significativo, então os profissionais da Fundação Casa trouxeram esse tema. E primeiros socorros, que foi um tema que eles trouxeram, não estava previsto, mas os adolescentes queriam e foi feita aí esse é um retrato de uma das oficinas, assim, de primeiros socorros. Geralmente, assim, a oficina, cada tema, né, demanda uma certa metodologia, mas existe uma prerrogativa de ofertar uma oficina para os adultos, então para os profissionais da Fundação Casa, e uma outra oficina com os adolescentes, assim, né? E cada centro tem uma dinâmica. Então a Andorinhas, ela tem os adolescentes que estão por lá, eles ficam pouquíssimo tempo. Então isso traz a necessidade da gente estar com uma frequência maior na unidade para conseguir alcançar um número maior de adolescentes que enfim, foi lá inserido, tá? Deixa eu ver, eu acho que em linhas gerais, assim, acho que tinha esse desafio da gente apresentar um pouco as ações que a gente tem feito, tá? Eu acho que o grande salto de 2023, final de 2023 para 2024, é que hoje a gente está nos centros, nas 3 unidades da Fundação Casa, no mínimo uma vez no mês, bem no mínimo uma vez no mês, com uma equipe bastante diversificada. Então não é só esse profissional de saúde mental, tem uma participação de agentes, médicos, enfermeiros, agentes de saúde, enfim. Então eu acho que esse foi o principal ganho e que ocasionou também a partilha dessa experiência do município num evento organizado pela Escola do Ministério Público do Estado, né, com a promotoria nos fez esse convite. A gente apresentou um pouco essa experiência, porque a gente sabe do desafio que é primeiro trabalhar com a adolescência e depois trabalhar essa perspectiva com o adolescente com acúmulo de violências e particularmente num cenário de restrição de liberdade que é bastante desafiador, né? Então é um pouco isso, assim, tem outros atores, a gente discute fluxo, enfim, desde o SAMU que acessa o centro de saúde. A gente sabe que particularmente também o momento da inserção do adolescente, ela tem um potencial traumático e tem a gente tem um risco associado e eventualmente a gente tem a necessidade de um cuidado à crise, né, e pensando na saúde mental dentro dos centros. Os 4 CAPs foram lá, os 4 CAPs IJ já estiveram no centro. O Carretel, que faz a referência na região norte, ele vai com uma frequência um pouquinho maior, além de outros percursos de formação que a gente vai pactuando ao longo do ano, tá bom? Então é isso, assim, acho que é uma política muito costurada com a Coordenadoria de Prevenção, de Promoção da Equidade no Ministério da Saúde e
no nosso modo de ver, assim, a gente tem muito que avançar, mas a gente tem conseguido um certo avanço, né, especialmente na superação dessas barreiras institucionais. Então é isso, gente. Acho que para o debate, acho que depois da nossa conversa também na executiva, eu dialoguei com a Mônica, que havia manifestado interesse, mandei um material da política para ela, pensando aí num debate um pouco mais aprofundado, talvez, com a Comissão de Saúde Mental aqui do Conselho. Tá bom? É isso. Obrigado, Marcelo. A ideia agora, embora não seja para deliberação, é para perguntas ou colocações. Está aberta a palavra. Ney, e eu gostaria também de... então, Ney, André e depois eu. Então, Ney, na sequência, André. É um tema complicadíssimo, é um tema que exige que a gente se debruce sobre ele com mais profundidade, com mais atenção, porque trata de um conjunto de questões que a nossa sociedade lida de uma forma terrível. A sociedade brasileira lida com esse tema de uma forma pavorosa, e a gente precisa, pensando na questão de promoção de saúde e de qualidade de vida para a nossa população adolescente, adulta, e pensando projetivamente em um futuro dessas pessoas que estão privadas de liberdade, e não só das privadas de liberdade, mas as que estão em outras medidas socioeducativas, que essa apresentação e este plano não contempla, eu acho que a gente precisaria que essa discussão passasse por outras instâncias mais participativas, além do próprio Conselho Municipal de Saúde, mas a gente precisaria construir algum tipo de instância de diálogo sobre essa política, incorporando Conselho de Criança e Adolescente, incorporando Defensoria Pública, incorporando movimentos sociais que atuam na área de defesa do direito da criança, Pastoral do Menor, Movimento de Meninos de Rua, enfim, construir um espaço mais amplo onde a gente faça essa discussão, porque quando a gente olha para a apresentação aparenta que a coisa esteja tranquila, e a gente sabe que por baixo dessa tranquilidade tem um conjunto de tensões que é de uma ordem de grandeza que nós aqui não somos capazes de mencionar. Por exemplo, a relação entre quem está dentro da fundação como educação, quem está dentro da fundação como saúde, e os carcereiros. Vamos usar a palavra certa, tá certo? É um espaço de encarceramento. E tem uma estrutura prisional que, por mais que a gente queira chamar de casa, é de uma sutileza que não cabe, né? Enfim, eu acho que a gente precisa construir, e eu acho que o Conselho Municipal de Saúde deve ser protagonista na proposição dessa construção, de um espaço onde a gente aprofunde essa discussão, explicite as contradições e lide com elas com um sentido propositivo. Obrigado, André. Na sequência. E depois sou eu. Gente, boa noite. Na verdade, quando eu vi a sua explanação, eu fiquei preocupada. E eu vou te dizer por quê. Eu trabalhei na Fundação Casa como enfermeira. E eu estou falando, tudo bem, não foi aqui em Campinas, foi em Mogi, tá? Mas eu trabalhei na Fundação Casa, na fundação.
desde a fundação, em Mogi. E assim, tínhamos muito mais políticas de intervenção, muito mais... isso que você traz hoje, muita coisa nós já tínhamos. E eu estou falando de 15 anos atrás, quando inaugurou a casa. Muita coisa que você traz aqui hoje de participação, de orientação DST, interagir com a comunidade, isso tudo, nós já tínhamos naquela época. Então, o que me preocupa, a coisa toda se perdeu, porque o regime era o mesmo para todas as casas, que isso eu me lembro bem. Essas reuniões que você traz, eu participei de várias, certo? Então, tudo que você... Eu percebo que sim, tivemos algumas evoluções, tá? Mas muita coisa já tinha. Então, se está sendo retomado, é porque muita coisa se perdeu. E eram tantas coisas boas, certo? Quando se tratava dos meninos, porque era uma casa masculina, tudo, de tentar devolvê-los para a comunidade, até em relação a vestimentas, que a gente chamava de roupa do mundão depois de um determinado tempo, não sei se ainda tem isso na fundação e tudo, mas tudo tentando deixá-lo mais próximo, né, da sociedade. Então, assim, vejo que retomamos coisas que já tínhamos. Se retomamos, é porque se perderam ao longo do tempo. Então, fiquei muito triste. Assim, fiquei feliz no sentido de ver algumas coisas que evoluíram, mas fiquei muito triste de ver sendo retomado coisas que já tinham um fundamento tão bom, era tão bem aplicado, e que eu não sei por que se perderam, tá? Estou falando por alguém que vivenciou com esses meninos, e assim, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Obrigada. Bom, primeiro eu acho que reconhecer a importância dessa discussão e acho que, sim, parabenizar a apresentação, acho que é uma política super importante. Eu acho que o Ney coloca questões que, pelo menos para quem, como alguns de nós, com 25, 30, um pouco mais anos de militância em direitos humanos, para muitos de nós a Fundação Casa, né, a mudança do nome de FEBEM para Fundação Casa não foi um pilim-pim-pim que transformou, né, e que tirou essas marcas carcerárias que o Ney coloca. É bem verdade também, né, Ney, que algumas questões que estão na sociedade não dependem só da política pública, né? Enquanto estiver na sociedade o discurso do bandido bom, bandido morto, tá com pena, leva para casa, esse tipo de coisa que a gente ouve, nós não vamos fazer milagres nas políticas públicas. Então, acho que é necessário também a gente lembrar disso, mas também não deixar de pensar, e talvez uma ideia aqui, Marcelo, era da gente tentar, também nós aqui, o Conselho junto com a área de saúde mental, alguma periodicidade que a gente possa combinar, 6 meses, né, para estar avaliando passo a passo, porque é uma política importante. No meu ponto de vista, né, mesmo entendendo a preocupação do Ney, essa política de saúde, de saúde mental, por melhor que ela seja, ela não vai ter o condão de transformar a Fundação Casa naquilo que foi dito que ela seria quando ela foi anunciada. Houve um anúncio, tá? A gente sabe que no meio do caminho as coisas, tá? Mas eu acho que é importante a política, tá? Agradeço que vocês tenham primeiro levado na Secretaria, a discussão que a gente fez na Secretaria Executiva, muito importante, e o que eu penso é que a gente pode combinar, pactuar de 6 meses, fazer reunião, conversar a respeito, tentar ver de que maneira, porque essa é uma questão. O conselho, obviamente a gente não vai se transformar num conselho de saúde da Fundação Casa, mas no momento em que a política é trazida para o nosso conhecimento, a gente começa também a ter alguma responsabilidade nisso. Então, talvez até nessas reuniões periódicas, de 6 meses, a gente convidar a representação da Fundação Casa e pensar numa forma também de eventualmente dialogar com algumas entidades que a gente tem conhecimento que prestam serviços lá nessas áreas da educação, como o Ney falou. Se a gente conseguir triangular melhor as discussões e as informações, eu acredito que a gente consegue ter, inclusive, uma percepção melhor sobre o alcance. Essa questão, a Mônica tinha que deixar do meu lado, o fato de estar, para mim, é um diferencial. Ter a presença
de um profissional da saúde é um diferencial. E isso, claro, como a Andréa falou, poderia estar muito melhor, André. Aliás, muita coisa poderia estar melhor se a gente não tivesse tido ao longo dos anos cortes orçamentários do Estado de São Paulo. Isso, infelizmente, se a gente briga aqui porque o orçamento da saúde no gráfico pizza é menos que um traço. Não é só aqui. O corte de recursos é em tudo. É o Estado que só privatiza, que só se desresponsabiliza. Até a segunda ordem, eu acho que a única área que não está tendo isso é a segurança pública. Por que será, né? Polícia Militar, etc. Todas as outras áreas, é na educação, é na saúde. A saúde do Estado, convenhamos, hoje é uma ficção. Com a quantidade de terceirizações e o desmonte, que não tem concurso e não se... Mas eu acho que é importante a gente se dispor a acompanhar. Então, uma proposta, a gente já pode deixar combinado aqui, de 6 meses, a gente fazer reuniões na executiva, chamar sim. E aí a questão da Comissão de Saúde Mental, para mim não faz diferença, pode ser lá, na executiva. Acho que o lugar mais importante é a gente ter um acompanhamento periódico, para ter a possibilidade, inclusive, de avaliação, ouvindo vocês, como vocês estão vendo o avanço em relação a essa política. Da minha parte, não, até porque não era para deliberar, mas era para apresentar, e eu acho que a apresentação foi importante, foi rica, e mostra para a gente que tem algumas iniciativas que podem não produzir transformações milagrosas, mas tem efeitos, às vezes quase que numa linha de redução de danos, que às vezes em algumas áreas na política pública é assim que funciona. Obrigado. Eu só queria, Marcelo, vem cá, daí você fala também. Só queria fazer uma ressalva, que assim, até estava cochichando aqui com todo mundo, que assim, a problemática da população, da sociedade e dos nossos adolescentes é enorme. Isso é uma fatia da fatia da fatia, né? E que a gente teve avanço, teve retrocesso com um monte de situações da nossa sociedade, né? Não só disso. Agora, quando eu falo do avanço, não é só do cuidado oferecido pela Fundação Casa, é da entrada do setor público dentro da Fundação Casa, de estar trabalhando em conjunto, de fato, no sentido de que a gente também seja responsável não só no atendimento à saúde, mas no cuidado e na promoção da saúde, né? Então, o avanço é mais nesse sentido que a gente fala. Pode falar, Marcelo. Bem rápido também. O Neifo citou o CMDCA, eu acho que a gente submeteu, né, a aprovação do CMDCA, foi aprovado, tá, a proposta. E tem sim, a gente tem um desafio de inclusão dos adolescentes em medida em meio aberto, tanto no PSC quanto na LA. Né? É que são realmente desenhos que têm particularidades. E aqui a gente está dizendo de um retrato institucional, como acho que a Andréa posicionou, que tem um peso grande, enfim, mas tem esse convite, a gente faz um convite, inclusive, com grande frequência, para que as executoras de medida do meio aberto estejam no grupo de trabalho intersetorial, nessa ideia de integrar e pensar em uma ampliação da política, sem dúvida. Tá? Então, ele passou pelo CMDCA também, isso também apareceu lá no debate, eu acho que é um ponto para a gente. André, eu fico feliz assim, dessa conversa, assim, acho que tem uma realidade de Mogi que talvez não seja a nossa, né? Assim, porque as nossas ações coletivas, isso da equipe de saúde, de referência estar no centro, a gente está dizendo da equipe do centro de saúde, do CAPS, da nossa rede de saúde, não é uma equipe contratada só para isso. Isso é muito novo aqui para a gente, tá? Principalmente nessas unidades que são remanescentes. A gente tinha uma experiência um pouco mais avançada na região sul, né? na Jequitibás, principalmente, na Casa Jequitibás, mas ela foi fechada, tá? Então, para a gente identifica isso como um grande ganho, mesmo que seja isso, né? A gente sabe do desafio institucional e a gente sabe que às vezes a gente vai repetir aquilo que era de 15 anos atrás mesmo. E fico feliz, assim, que Mogi tenha essa construção histórica, porque também sei, né? A gente às vezes recebia adolescentes de outros municípios, inclusive Mogi, e a gente tinha muita dificuldade com algo que hoje a gente tem pactuado aqui em Campinas, que o adolescente vinha algemado, né, desses outros municípios. E era muito difícil essa negociação, ele vinha algemado, às vezes com uma escolta desproporcional, enfim, é algo que hoje hoje não, né, isso já tem um tempo aqui em Campinas, a gente consegue um arranjo melhor. Então, eu acho que é isso, né, assim, é um enfrentamento, essa política ela propõe um enfrentamento às violências históricas
institucionais às quais esses adolescentes são submetidos, tá? É um passo de cada vez. Acho que essa proposta da discussão semestral também é muito tranquila, a gente pode fazer isso aí, enfim, ou na executiva, no conselho, ou nos dois, acho que isso é muito tranquilo também. Então, enfim, acho que você pode também contribuir com a gente, sabe, André, com essas experiências de outros municípios que ora estão à frente, mas ora também não estão à frente assim. Mariante, a minha proposta de fazer um debate mais amplo com outros, acho que... eu acho que como a gente agora não era exatamente um momento de deliberação, a gente faz um indicativo para a Secretaria Executiva, o próprio Marcelo colocou à disposição da gente fazer. Eu acho que a gente pode deixar esses dois indicativos. Essa periodicidade, eu falei semestral, pensando assim, a gente pode avaliar isso, mas podemos começar com essa ideia, esse debate mais amplo, e aí eu penso que nós, como conselho, obviamente em diálogo com a Secretaria, com a Saúde Mental, procurar o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, e propor um diálogo sobre isso. Aí, um passo a passo, vai ser procurar o outro conselho, ver a disposição, mas acho que fica um indicativo, a gente leva isso para a Secretaria Executiva, eu acho que é correto. O mais importante é que a gente, pelo menos aqui, nós na Executiva já tínhamos tido oportunidades, a gente trouxe isso para o Pleno, amplia o conhecimento, e também ampliar o conhecimento ajuda a fortalecer a defesa naquilo que tem de mais importante no avanço. Com certeza a presença de trabalhadores da saúde nesses espaços, nas unidades, é importante, isso eu acho que está corretíssimo o destaque em relação a isso, e claro que isso nos permite também esse acompanhamento desse conjunto de questões que tem ainda uma dimensão, assim, um desafio muito grande. Mas obrigado pela apresentação, a gente acho que foi um momento importante para nós. A gente passa agora então ao terceiro e último ponto. A gente combinou na Secretaria Executiva que a Mônica e a Secretaria teriam um tempo inicial até 20 minutos para falar um pouco qual é a ideia hoje que foi trazido aqui, proposta da nossa conselheira Rose e também com a participação da Mônica, que está na Comissão de Saúde da Mulher, e a comissão conversou um pouco sobre isso. A gente tem um primeiro momento, de certa maneira, para trazer aqui um conjunto de ações nas políticas de saúde em Campinas voltadas à saúde para a mulher. Nós tentamos estabelecer algumas ideias, conversamos na Secretaria Executiva sobre isso, a Mônica, inclusive, deu um conjunto de informações bastante amplo. A ideia é que ela faça isso agora, nesse tempo inicial. A comissão conversou e vai ter, eventualmente, algumas perguntas ou questionamentos, e a gente coloca a discussão para o Pleno, lembrando que a gente vai ter agora mais ou menos meia hora para essa discussão. Então, já ficou na própria Secretaria Executiva a ideia, porque a responsável pela área de saúde da mulher está de licença, né, e não iria retornar antes daqui dessa reunião. Então ficou indicativo de que a gente já saia com a proposta de que depois do retorno da Miriam, né, Miriam Nóbrega, depois do retorno, a Comissão de Saúde da Mulher vai convidar uma reunião com a participação dela para aprofundar eventualmente aquilo que hoje a gente colocar um pouco mais, né, de forma inicial. Então, Mônica tem a palavra. Obrigado. Eu queria apresentar a Mariana. Ela faz dupla com o Marcelo da Saúde Mental, né? E ela tem ajudado também nessa linha do cuidado das mulheres e pessoas vivendo em situações de violência, de preconceito, enfim. Então ela também participa desta, então eu pedi para ela estar junto comigo hoje, né? Assim, lógico que o que está aqui eu teria que ter uma hora para explanar, ou mais, né? Então não vou ter a pretensão de responder. Até combinei que depois que a gente receber esses questionamentos, a gente faz um documento e aí explana, disponibiliza para os conselheiros, não tem problema. Mas hoje o que eu combinei é fazer um pouquinho do que a gente fez lá na Executiva. Passar em linhas gerais como é que a gente está organizado
e também começar a pensar no avanço que a gente vai ter que ter, que como eu acho que a Fundação Casa, os adolescentes, tudo, transcende só os poderes públicos, né? Existem situações que são postas pela sociedade também, então não aceitação do gênero, tem um monte de coisas que não é nós aqui que vamos dar conta, mas a gente precisa propor isso em pauta e, de fato, que isso seja sociabilizado da forma mais ampla possível nos diversos pontos, né, da sociedade, para que a gente consiga avançar de fato nessa problemática, não é um problema, mas se torna um problema quando a gente não lida da melhor forma possível. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é isso, que a gente tem várias discussões, a violência contra a mulher, que continua aumentando, enfim. Aqui a gente tem, e por mais que a gente tenha feito alguns trabalhos no sentido de discussão, de soltar boletim, de tentar trazer isso à discussão da sociedade, infelizmente a gente ainda não conseguiu ter uma reversão saudável do que a gente esperaria dessas situações, tá? Então, primeiro eu queria falar um pouco disso. De linhas gerais, como todo departamento, todas as linhas, né, todas as áreas, a gente tem trabalhado de uma forma mais transversal, né? Então, não tem a saúde da mulher, a saúde da criança, a saúde mental, a saúde nanã, saúde... porque isso nos traz díspares de condição de cuidado, porque as pessoas transitam por essas diversas áreas. Então, para dentro do Departamento de Saúde, eu estou olhando para a Mariana não deixar mentir. A gente tem discutido muito a transversalidade. Eu não discuto saúde da criança sem discutir saúde da mulher. Eu não discuto IST sem discutir população de extrema vulnerabilidade. Eu não discuto, a gente tem que ir integrando as situações, porque senão a gente fatia e não resolve. Então a gente tem tentado trabalhar nos pontos mais essenciais para o cuidado e para a saúde de uma forma mais transversal. Então a gente vem construindo inclusive protocolos focados de forma que atinja, porque eu vou dar algum exemplo que a gente tem nos debatido. A sífilis, a gente está vivendo uma epidemia de sífilis hoje nacional, não é em Campinas, é nacional. Eu não resolvo isso se eu não tratar de forma transversal as pessoas. Então não adianta eu tratar a mulher se eu não tratar o parceiro. Não adianta. Então assim, a gente tem cada vez mais entendido que as políticas públicas, para serem efetivadas, a gente precisa muito desse entendimento e da responsabilidade de todos neste cuidado. Então, isso é uma coisa que a gente vem discutindo bastante. Então, hoje, tanto é que hoje, quando eu falo da saúde da criança, a gente já está falando do binômio mãe-bebê. Então, assim, a gente entende que as coisas não são descoladas uma da outra. Eu estou tentando abrir meu celular e ele não está me obedecendo para ler as perguntas. Ele não quer abrir. Era um pouquinho só. Não está abrindo. Ah, abriu. Só porque eu briguei com ele. Só porque eu briguei com ele. Então, assim... Então, como ele está organizado no organograma da Secretaria, nesse sentido, existe uma responsável pela saúde da mulher, mas que não trabalha de forma isolada da saúde da criança, da saúde mental, da saúde... Ela trabalha em conjunto, os projetos são feitos em conjunto, tá? Qual a pessoa que responde? A gente já falou, que é a Miriam, né? Que é uma GO da Sudoeste, que trabalhou bastante tempo na região Sudoeste, e hoje está lá no nosso departamento, olhando mais para a saúde da mulher, né? O Plano Municipal de Saúde, a gente tentou fazer tudo com relação aos agravos. O Plano Municipal não foi feito por categoria ou por foco.
foi olhando a todos os indicadores, a necessidade de cuidado da população, e foi feito o plano em cima dessas problemáticas que a gente tem enfrentado. Então não tem nada específico, lógico que tem coleta de CO, não vou falar que isso não aparece, né? Coleta de CO, realização de mamografia, tem o cuidado específico, mas a gente tenta também trabalhar isso na oportunidade. Do jeito que a gente está fazendo, a gente cansa de falar, eu não tenho falta de oferta de mamografia, mas eu não atinjo a meta. Então tem alguma coisa errada, não tem outra, não posso aqui falar, não posso culpabilizar ninguém. Então a estratégia que nós estamos utilizando não está tendo efeito, então a gente precisa olhar para isso de uma forma diferenciada, né? Então esse que é o nosso grande incremento aí no plano municipal. Agora eu vou olhar nele porque já fechou de novo, meu celular tá bravo, né? Então foi sim, né, participando, e a gente trabalhou muito o plano municipal para manter o que a gente já tem de bom, né? Assim, a gente tem essa preocupação, porque também não é porque eu já estou bem, eu vou largar a mão, então a gente mantém o que a gente tem de bom, mas olhar para as nossas fragilidades e ver como é que a gente consegue avançar em todas as áreas, inclusive na saúde da mulher. Existem protocolos? Existem protocolos, o que não falta é protocolo da Secretaria de Saúde. Tem 40 lá, a Mari está me ajudando. O que não falta hoje é protocolo no nosso departamento. Tem protocolo, o que vocês imaginarem, a gente tem protocolo. Mas isso por si só não garante o acesso, não garante a conduta, não garante. Então a gente também tem trabalhado junto com os distritos e com as equipes de saúde da família, no sentido de problematizar isso. Quando a gente consegue ver que não está tendo efetividade na ação daquela determinada necessidade de saúde da população. Então a gente tem feito um trabalho inverso, não é falta de protocolo, mas eles estão sendo efetivos, eles estão de conhecimento de todo mundo, eles têm surtido o efeito que o protocolo se propõe a sentir. Então não é o que o protocolo se propõe a atingir, não é falta de protocolo, né? É que a gente tem essa dificuldade. Aí o celular teu também, tá vendo? Não foi só o meu. Tá? Então existem protocolos, a gente não tem falta, mas a gente precisa. Agora, a gente teve um avanço muito grande, que até falei na executiva, recentemente, que a gente conseguiu avançar muito na promoção e prevenção relacionada à gestação indesejada, né? Então hoje a gente tem o Planon, a gente tem mecanismos que antes a gente não tinha. Então a gente continua tendo o DIU, todos as pílulas, mas agora a gente também está patronizado na nossa rede o Implanon, que é um dispositivo que põe intraderme e que a gente não tem que ficar tomando medicação, não tem perigo de fazer tabelinha, de esquecer. Então a gente também tem avançado, inclusive, nos métodos anticonceptivos, tá? É aberto para toda a unidade que eu estava questionando, não teve nenhum treinamento. Então, como é que ela vai atender? Então, mas isso, Rosa, eu sempre falo, porque assim, até hoje eu estava falando isso na nossa reunião de manhã do departamento. A gente não consegue chegar nos 100 serviços de saúde de uma forma, né? E a gente conta com os degraus da secretaria, porque o seu João mesmo falou, qual que é a possibilidade do distrito ser autônomo, por exemplo, né? Então a gente tem trabalhado também junto com os distritos neste sentido, porque não espera que nós, 1, 2, 3 pessoas deem conta de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a gente tem feito treinamento, tem aberto treinamento, inclusive a gente até agora com os residentes a gente fez treinamento. Então assim, eu volto a dizer, não é falta de oferta. Agora, se não solicitam a gente ou se não se estruturam, aí a gente também não tem como atingir.
Mas tem treinamento, tem oferta, tem tudo, tá? Então é só uma coisa que a gente tem que cuidar, pode falar. Eu hoje do enfermeiro, ele falou que não teve treinamento nenhum. Mas foi solicitado pela unidade? É. Então, foi isso que eu questionei, porque no caso do Santos Dumont, tá colocando. E aí chegou o funcionário, o paciente do Capivari, aqui não teve treinamento, não sabemos de nada. Aí eu falei, mas então a unidade sabe, a outra... Mas eu vou ver, tá? Particularmente do Capivari eu vou ver. Fala. A minha pergunta é, esses métodos contraceptivos, eles são ofertados para todas as mulheres? Sim. Todas as mulheres? Sim. Tá. E inclusive a PrEP, PrEP, essas... Sim. A gente tem feito um trabalho junto com o Cristi, e o que o Josué tem particularmente cuidado com muito carinho, de que a gente faça a PrEP, as unidades executem a ação. Importantíssimo, Isso, porque lá isso. o nosso CRIS está... Não, mas não tem nem sentido. Se eu quero de fato que a unidade seja referência para aquela população, ela tem que ser responsável pelo cuidado, né? A gente não pode... O mundo evoluiu muito. Então, teve uma época que o Cristo tinha uma missão. Hoje a missão dele é outra, né? Então, a gente só entender que amplia. Isso, amplia. Exatamente. Que mais? O CRAIM. O CRAIM, todo mundo sabe que ele terminou, foi O Centro de Referência de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que muitas vezes é chamado de Hospital da Mulher, mas quer dizer que não é, né, Mônica? Neste momento é um ambulatório, mas que tem aí a projeção de no futuro fazer de fato alguns procedimentos. Então, assim, ele já foi construído, ele está pronto, do lado do CAPES AD ali, ele está pronto, só que tivemos problemas estruturais da construção, não foi nada depois que a gente recebeu a obra e descobriu. A gente, graças a Deus, antes de receber a obra, a gente já viu que tinha alguns problemas. Então, esses problemas estão sendo, a priori, porque não somos nós que cuidamos disso, é outra secretaria, a Secretaria de Infraestrutura, estão sendo sanados, né? E assim que sanados, a gente recebe a obra. Só que a gente já fez todo um trabalho da compra de equipamento, tem equipe. Assim, quando a gente receber a obra, de fato, e conseguir instalar os equipamentos, aí eu estou olhando para a Amanda, porque tudo depende dos outros também, né? A gente tem condições de pô-lo para funcionar de forma breve. Assim, vai depender, lógico, dos períodos que vai ter que instalar equipamento, vai ter coisas que ainda não estão sendo feitas, ainda está na obra. Mas a gente já tem condições, já tem equipe, a gente avançou bastante, tá? A gente tem como só um lugar hoje que executa isso, que é o CAISM, tá? As outras maternidades não o fazem. Referente à interrupção da gravidez, que era a questão que foi perguntado, quais os procedimentos que essa secretaria garantiria? A gente garante o direito à pessoa, à mulher, a fazer essa ação, só que a execução dessa ação hoje somente é realizada no CAISM. Nem a maternidade de Campinas, nem a PUC, que são as duas maternidades, elas executam esse procedimento, né? Então, o fluxo todo é estabelecido junto com o CAISM para que se possa executar a interrupção, tá? Então, tem acesso, sim, mas o acesso hoje é só realizado através do CAISM, tá? Mas isso vai impactar na saúde dessa mulher, porque se demorar muito, a criança nasce. Na realidade, tem os prazos legais, a gente acompanha, a gente faz todo esse... O cuidado a gente não faz o procedimento, só para deixar claro. Só uma pergunta, porque assim, eu até não sei no caso da PUC, mas a maternidade agora também está indo, né, para a gestão da PUC. Mas ela já não fazia, tem que então, ser, tem que se ser não justo. fazia, qual a
a alegação para não fazer? Na realidade, do ponto de vista legal, né, não haveria ser aquele que é admitido, né, pelo Código quando a Penal. gente faz convênio, porque a maternidade não é nossa, a maternidade é um ente privado. Quando a gente faz convênio, a gente pede o que a gente precisa. Só que eles ofertam o que eles vão fazer. Não necessariamente eles ofertam tudo que a gente precisa. Isso é para tudo. Para PUC, para Irmandade, para... A gente tenta fazer essa negociação, que nem agora, que estava falando da hemodiálise. A gente também está precisando mais. Então a gente chega lá para o nosso parceiro e pede para aumentar, que nós estamos com necessidade, mas o quanto ele vai aumentar ou o que ele vai aumentar não depende do nosso desejo, né? Então acontece que tem instituições que se negam e a gente fica refém. O que a gente tem trabalhado é no cuidado desses casos, que isso a gente não abre mão. Então, foi o que falou, tem que estar no tempo correto, tem toda uma legalidade atrás disso, a gente cuida, a unidade se preocupa nesse acompanhamento, mas a execução hoje é feita só no CAIS, tá? Mariante, talvez até por conta da maternidade agora sendo da PUC. Mas já não fazia. A informação é que antes mesmo já não fazia. Ela não fazia. Então, Tem que ser justa porque ela já não fazia, não é? Agora, só a Mônica tem mais duas aqui, e depois a gente já passa para a Mônica e para a Rose, tá? Então, só... Posso só fazer um adendo aí para ajudar a Mônica? Claro. Por favor, estou querendo, então ajuda, eu fico te Vamos lá, olhando. Mari. Não, acho que é importante comentar que, além da interrupção legal da gestação, né, no caso das adolescentes até 14 anos e nos casos de estupro, a maternidade também faz a entrega voluntária, né? Então, acho que além, né, da interrupção da gestação, as maternidades orientam, né, a gente, né, a rede de atenção primária e a maternidade também orienta com relação à entrega voluntária, caso, né, a pessoa queira seguir com a gestação até o final e depois entregar a criança. Então, isso também é orientado para além da interrupção. Só para fazer um comentário, não tinha uma pergunta com relação a isso, mas para dizer que a rede de atenção primária também faz essa orientação. Obrigado, Mari. Eu acho que as outras duas aí, Mônica, uma é sobre a questão mais ampla em relação aos direitos sexuais e reprodutivos, né, qual o trabalho da Secretaria em relação a essa garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. E a última é a questão da violência, né? Situações de violência, quais os procedimentos. Até aproveitando nessa pergunta, a gente não chegou a explicitar, mas durante muito tempo teve aquele projeto Iluminar Campinas. Então, se pudesse já também comentar sobre isso. Não é um projeto que teve, ele continua. Porque a gente, o Iluminar era um processo que a gente tinha instituído de protocolo. Ele não era um lugar, né? Aqui parecia que era um lugar, mas não era um lugar. O Iluminar era um protocolo que a gente tinha deste cuidado de que fluxo seria, o que ia para a maternidade, o que ia para o Mário Gatti, o que ia para o CAISME. Então era um fluxo estabelecido para as mulheres submetidas à violência de forma geral. Então ele não era uma entidade, ele sempre foi um fluxo estabelecido e trabalhado junto com os entes, com os serviços. Hoje a gente sente a necessidade de ampliar, porque existe muito mais situações de violência do que a gente naquela época conseguia tratar desta forma. Então hoje avançou muito e por isso a gente teve que envolver outras secretarias. Então hoje existe um grupo instituído pela prefeitura, onde tem todas as secretarias mais afins a esta situação, que é a educação, se eu esquecer de alguma, não me xingue, mas é a educação, assistência, segurança pública, lógico, saúde, enfim. A gente tem se juntado para que esse fluxo da violência seja tratado de forma não só no sentido de para quem sofreu a violência, mas para evitar a violência. A gente tem feito essas duas mãos, né? Então a guarda tem trabalhado muito, que a gente tinha dificuldades quando alguém chamava, então a gente tem feito esse trabalho, por exemplo, com a guarda municipal, enfim. E
também com os pontos de atenção, como cuidar, como orientar a proteção caso ela queira, porque a gente tem que lembrar que é tudo trabalhado no desejo da pessoa violentada, a gente nunca já vai forçar nada, mas a gente já tem estabelecido os fluxos para proteção, quando tem que pôr em algum lugar protegido. Então, tudo isso a gente estabeleceu o fluxo, então isso já existe, tá? E a gente vem aprimorando, e eu acho que, como na adolescência, como a gente estava falando aqui com a dificuldade da drogadição, o cuidado é necessário. Mas se a gente não trabalhar promoção e prevenção, a gente vai enxugar gelo, com todo o respeito, né? Porque o cuidado é necessário, nós temos obrigação e nós vamos fazer. Ninguém vai se eximir disso. Mas hoje a gente precisa trabalhar com a conscientização e com a promoção e com a prevenção. Então, nosso trabalho hoje tem que ser muito voltado à escola, à educação, a outros, né? Promover situações de esporte, de outras, né, situações para a gente trabalhar de fato a promoção e prevenção, porque senão a gente vai enxugar gelo. Cuidar, a gente tem que cuidar, vai continuar cuidando, mas a gente também tem esse entendimento da necessidade da participação de outras secretarias, mas também da população de uma forma mais integrada para a gente conseguir avançar nisso. E não é culpabilizar e nem judicializar, mas é o cuidado, né? Que nenhuma coisa ou outra também vai resolver. Não quero judicializar tudo e não quero culpabilizar as pessoas que estão sofrendo, né? Que a sociedade faz isso de uma forma perversa, né? Porque você não sai de lá, porque você não vai embora. Então a gente sabe o quanto que é difícil para essas pessoas que sofrem a violência ter essa condição de sair desse lugar, né? Então não é simples assim. E a gente tem entendido isso e tem buscado um trabalho mais amplo e que de fato a gente avance na promoção e prevenção, não só no cuidado. O cuidado vai existir sempre, nós estamos ampliando, nós estamos trabalhando com os outros entes que também estão submetidos, né, a cuidar na hora. Então, agora a gente fica com a pessoa, se a pessoa quiser na unidade, em proteção, até chegar alguém para buscá-la lá na unidade, para ser encaminhada para algum... Assim, a gente tem todo um arcabouço já estabelecido. Mas só isso não vai dar conta de toda a problemática, né? Mas cada vez mais a gente está avançando no cuidado. Mas ainda a gente precisa avançar muito na promoção e prevenção, né? Na conscientização dessa problemática. Eu acho que é isso. Quer falar mais, Mari? Só uma... Mari? É bem rapidinho. Não, só voltando na pergunta da contracepção, né? Se é para todo mundo, como é que a gente oferece isso? Eu lembrei de dizer, que eu acho que é importante, né? Inclusive com relação ao Implanon, que o consultório na rua, que é um dispositivo para atender principalmente a população em situação de rua e outras pessoas, né, em territórios vulnerabilizados. Eu, inclusive, tive a chance de acompanhar recentemente uma ação, né, da equipe do consultório na rua, lá, né, no território do Santos Dumont, colocando Implanon e fazendo outros tipos de procedimento na rua, né, na van do consultório na rua. É um procedimento relativamente simples, né? Então, né, inclusive chega em territórios que as pessoas, em geral, têm dificuldade de acessar os serviços de saúde, assim. Então, acho que é um trabalho muito legal que vale a pena ser divulgado, assim, né? Então, a galera sai batendo perna na rua, chamando as mulheres para irem lá, fazer atendimento. O Dumont já está dentro do local adequado. Agora, as outras unidades, sim, que também quer fazer com seus pacientes e não consegue. Não, com certeza, Rosa. Entendeu? Eu tenho certeza que eles precisam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que cuidar das populações específicas, mas a gente tem que ofertar para todo mundo. Uma coisa não exclui a outra. Só uma coisa que essa semana eu estava descobrindo do que a Mari está falando, que assim, a gente pensa que as ações não dão resultados, mas elas dão. Existem muitas mulheres que colocaram Implanon através do consultório de rua, que o tempo venceu e elas estão procurando para fazer a troca. Isso me arrepiou, assim, no sentido
de que a gente parece que não está fazendo, a gente está fazendo, que a gente cuide de 1, 2, 3, 10, 15 pessoas, mas a gente já está fazendo alguma diferença, né? Então, a conscientização já está chegando nesse sentido, ó, já passou o tempo, eu sei que eu tenho que trocar. Então, isso para mim foi um avanço. E quem que pode colocar? Todas as unidades, Rosa. Mas é o GO ou é ou é os enfermeiros? Porque nós não temos nem GO. Na realidade, não é o GO, tá? Quem coloca? O médico de saúde da família pode colocar, tanto é que eu acabei de falar que nós estamos fazendo treinamento com todos os residentes, eles que colocam, tá? Então, não é uma categoria profissional do GO, são os médicos, todos os médicos podem colocar, tá? Tanto é que o consultório não é um médico clínico, é uma médico, um médico clínico que coloca, tá? Não é GO, não. Está trocando depois de quanto tempo? 3 anos. 3? 3 anos. 3 anos. Acho que 3 anos. A última leva que a gente recebeu. 3 anos. Na verdade, são 3 anos. Porque a gente começou a colocar antes com uma iniciativa da Miriam junto com a Unicamp, a gente ainda não tinha conseguido instalar na rede, mas a gente já começou. E isso faz por volta de 3 anos. Mas acho que eu peguei o microfone, na verdade, para dizer que, principalmente com relação ao enfrentamento à violência contra a mulher, né, a violência doméstica, de gênero, enfim, a minha percepção, né, de uma década atrás, de quando eu entrei na prefeitura, e de hoje, é que a gente tem compreendido, de fato, o lugar da saúde no enfrentamento à violência, né, porque eu faço uma avaliação de que há 10 anos atrás, acho que não era todo mundo que trabalhava na saúde que entendia que o atendimento à situação de violência, a mulher que sofreu violência, era um problema de saúde, né? Acho que essa compreensão tem estado mais homogênea, digamos assim. Então, avalio que isso é um avanço, ainda que, enquanto sociedade, a gente esteja pior nesse sentido, né? Mas eu acho que, pelo menos na saúde, a gente conseguiu um avanço nesse sentido de que a gente faz parte dessa rede intersetorial, né? O enfrentamento à violência é intersetorial, mas que a saúde tem se colocado, né? Se apresentado como também os serviços, né? Desde a atenção primária até a especializada, que precisam se haver com esse problema, que também é um problema de saúde, né? Enfim. Então, só para fazer esse adendo, que para mim é um avanço pensando no setor saúde, né? Deixando de lado a avaliação de que, enquanto sociedade, a gente provavelmente piorou. Mas eu acho que, enquanto saúde, a gente melhorou em se apresentar como parte responsável da solução, né? Queria então ver com a Mônica e a Rose, se elas queriam agora ter alguns minutos para fazer. Podem vir aqui. E como a Mari estava falando, quer dizer, esse avanço na saúde, em compensação, Campinas tem sido campeã em feminicídios. Então, né? Esse é o nosso desafio, mas acho que é importante. Assim. Bom, acho que mais para cá. Então vocês fiquem à vontade, fazer perguntas, colocações e dialogar com a Mônica, a Mari. Oi, boa noite. Meu nome é Mônica também. E assim, uma pergunta que me vem agora é sobre o ambulatório e como que ele vai, o que ele vai... Põe o microfone de frente para a boca. Tá bom. Tá ouvindo todo mundo? Melhorou. Então, eu estou querendo saber o que vai, a priori, que vai começar a atender. E como que eles vão receber essa demanda de atendimento? Através do centro de saúde? Ou... Como? Bom, o CRAIM que você está perguntando, Isso. né? Na realidade, a saúde da mulher já tinha os seus cuidados, né? A gente não está começando do zero. E a gente já tem essa proposta desse centro há um bom tempo. Então, na realidade, o que ele vai se propor é cuidar da saúde integral da mulher e de toda a sua necessidade, tá? Então, nós vamos tratar de doenças, de promoção e prevenção, enfim, assim, de toda a problemática. E a gente quer avançar em algumas situações por isso que se fala do hospital, de procedimentos que a gente tem dificuldades, às vezes demora,
de execução nos grandes hospitais, para que a gente também possa tornar mais ágil e mais resolutivo essa ação. Mas é de uma forma geral, não tem... E tanto é que uma das coisas que a gente discutiu é que nós vamos também lidar com a violência, assim, não é o cuidado integral da mulher, a intenção é... Só aproveitando, eu acho que mediante encaminhamento ou porta aberta? Na realidade, como um centro de especialidade, a grande maioria teria que vir de um fluxo pré-determinado, né? Então, a gente acredita que as unidades, os hospitais, o próprio assistência social, enfim, os entes, o CEAMA, enfim, vão ser os demandadores para a gente, para esse centro. Obrigada. Agora é o Ney, se puder passar. A Rose, perdão. A Rose, depois o Ney, depois tem uma questão. A gente tem uma preocupação muito grande, que eu estou conversando, né? Por exemplo, você fala assim que tem bastante oferta. Só que às vezes as pessoas não sabem, de repente tem um monte de mamografia sobrando e as pessoas não sabem que está disponível lá. Né? Aonde que está a nossa falha aí no caso, né? Como a gente chegar... As mulheres, não é que elas não querem fazer, elas querem. Às vezes elas não têm dinheiro para pagar. E elas não... Bate cabeça, acha que não tem. Né? É a questão da comunicação, exato, como eu já tinha colocado. Essa é uma questão. A outra, em relação à manutenção da questão da saúde mental da mulher. A mulher vítima de violência tem a parte dos cuidados. Cuida, não sei o quê... Mas como é que se vai fazer esse tratamento? Porque ela vai com traumas. E desses traumas, ela vai acabar caindo nas mesmas ciladas eternamente. Hoje ela está aqui, está com a autoestima lá embaixo, depois ela cai de novo, e o ciclo na vida dela vai se repetindo. Outra questão da saúde mental é o excesso de um aumento muito grande do suicídio de mulheres, né? Que era a maioria nos homens, né? As mulheres tentavam, mas os homens concretizavam mais. Hoje disparou o índice de suicídio com as mulheres. Também a preocupação muito grande é na área da saúde mental, não só do cuidado, mas da prevenção. Mesmo da prevenção ao suicídio, que muitas delas acabam, né, nesse... Mais alguma questão? Por enquanto só, depois eu gostaria de saber como é que a gente pode... está se inteirando, lendo esses protocolos, né? Porque, como você falou, está sobrando. Né? Os protocolos estão disponíveis no site da prefeitura. Todos são disponíveis. Os protocolos assistenciais são todos disponíveis no site. Mas algum específico que vocês queiram, a gente pode viabilizar, não tem problema nenhum. Ah, tá. A gente vai ver as meninas do CMTM também, né? Eu vou gostar de passar tudo. Obrigada. Tem problema, a gente ajuda aí no caminho, tá? Fala, Ney, daí eu respondo tudo, pode ser pelo horário. Oi, rapidinho aqui. Um desafio na unidade básica é a sensibilização da equipe para a questão da violência, para a questão dos acidentes de trabalho, para as questões e além da sensibilização, mesmo sendo condições de notificação, a notificação é um segundo desafio. Porque a questão da violência, a questão do acidente, essas questões que não são das doenças, que estão dadas como de notificação compulsória porque o cara aprendeu isso na faculdade, essas coisas que são sociais, tem sempre um temor de que você notificar essas coisas produz efeitos policial repressivos ou sociais violentos sobre a equipe. Então, uma preocupação que eu tenho é como é que a gente constrói para dentro
do conjunto dos trabalhadores uma coisa que vá além da sensibilização, mas do convencimento de que nós temos uma proteção institucional ao fazer essas notificações. E o convencimento para os trabalhadores de que essas coisas são aspectos da condição de saúde da nossa população que é relevante, que não é periferia, não é detalhe. Como é que a gente convence os trabalhadores disso? A Andrea tinha... Eu também quero fazer uma colocação. Pode fazer, André? Isso, que a gente aproveita... Aí você me ajuda a responder a saúde mental? Fizeram agora a pergunta. Aproveitando que a gente está falando de saúde da mulher de uma forma geral, eu só queria fazer uma pergunta. A gente tem a lei 14.737 de 2023, que foi publicada no Diário Oficial da União, que garante o direito de acompanhantes para as mulheres, independente de idade e tudo. Só que isso a gente tem vivenciado, Mariante está aqui que não me deixa mentir, tá? A gente não está conseguindo vivenciar isso nem nos nossos serviços de saúde de Campinas, que isso não é cumprido, isso não é seguido. E eu queria saber por quê. Eu vou... A minha questão, acho que até o Ney falou da atenção primária. Quando a Rose mencionou a questão das mamografias, isso, toda vez que a gente vem a conversar aqui nas análises, né, de RTQA e os planos, sobram porque a procura não é assim, não se alcança o conjunto de mulheres. Então, a pergunta aqui, um pouco diferente, o Ney falou da unidade básica, a questão é, será que a gente não teria condições? Claro que para isso a gente tem que estar no centro de saúde em uma condição boa de funcionamento, a gente comunitário de saúde ter mais condição de visitar do que ficar preenchendo, né, papelada. Mas, por exemplo, o centro de saúde com as equipes de agentes comunitários, não só tentar fazer essa busca ativa, a expressão que se usa, né? Tem gente que não gosta, mas vamos lá. Pelo menos assim, as visitas, porque, mas eu penso que essa é uma questão que tem que ficar como um desafio para a gente não continue toda vez falando, olha, tinha uma oferta e tal, mas não chegou nem na metade, etc e tal. Então, pensar um pouquinho isso, aí eu já passo para a Mônica e depois a Mari também. A Mari, eu acho que ela estava conversando com a Leonilda na hora da pergunta, então depois a gente fala para ela qual foi a pergunta, tá bom? Que daí ela já vai responder, ela vai pensar. A pergunta foi em relação a essa, como que pode se aproximar mais a questão da saúde mental com a saúde mental das mulheres, levando inclusive em conta o fato colocado, a questão da violência e a própria questão do conjunto, né, da violência de gênero, um conjunto de situações sociais que tem provocado uma situação mais aguda na saúde mental das mulheres, inclusive com aumento do caso de suicídios. Então, assim, de que maneira que a saúde mental poderia colar mais, assim, estar mais próxima nesse enfrentamento? Acho que é isso, né? Eu vou responder um pouquinho daí a Mari. Bom, como eu disse, não tem uma solução que a gente consiga fazer de uma forma, como é que eu vou dizer, que alcance todas as nossas necessidades. A gente vem tentando, vem errando, vem acertando, vem mudando processos. Eu acho que isso, eu estou um bom tempo na rede. Se eu fosse pensar lá atrás, e hoje a gente já passou por diversas tratativas de mudanças, de oferta, de como abordar, de um monte de situações, a gente vem, de fato, tentando mudar, né? Até para atingir, de fato, o cuidado, porque não é nem meta, né? Eu costumo dizer, lógico, a meta nos orienta nas necessidades, onde a gente precisa melhorar. Mas não é só a meta, é no cuidado, né? A gente tem que trazer isso para o cuidado e para a necessidade, né? Uma das coisas que, conforme foi questionado e foi dito até, a gente também está entendendo que a forma que a gente tem realizado até agora não tem surtido efeito. Porque se não é falta de oferta e eu não estou conseguindo
que as pessoas, e eu não vou falar nem que busquem, porque eu não sei se é buscar, mas que tenham acesso, né? A gente está errando em alguma coisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem um projeto agora que a gente vai tentar mudar e nós vamos fazer buscativa mesmo. Nós vamos, porque hoje em dia dados a gente tem, então eu consigo, através da informatização, buscar, não falar que eu tenho 100 mulheres, mas saber quem são as 100 mulheres que não estão. Então a gente vai começar, que a gente já fazia, que é a obrigação da unidade, mas a gente, de uma forma mais centralizada e buscando formas efetivas, nós vamos fazer essa buscativa. E até na tentativa de tentar entender por que elas não vão. Pode ser porque todo mundo fala que dói muito, porque, não, entendeu? A gente também quer saber, ou porque o horário que a gente está ofertando eu não posso ir, não sei. A gente também tem essas dificuldades. Então, de fato, agora nós vamos chegar na buscativa, na pessoa, para a gente tentar, de fato, eu volto a dizer, não é só número, não é só indicador, realizar o cuidado. E isso é uma coisa, tanto da coleta de CO como das mamografias. Nós vamos fazer o mesmo envolvimento. Porque até a gente começou a fazer, e acho que vocês devem ter ouvido, movimentos no final de semana, nas unidades fazerem campanhas para coleta de CO, para cuidado da mulher, e mesmo assim a procura não é tão grande como a gente gostaria, né? Então a gente já tem feito algumas coisas diferenciadas, mas ainda não atingiu. Então agora a gente vai fazer de fato buscativa mais pessoal, vamos dizer assim, do que do jeito que a gente tem feito. Então isso é uma ação que nós vamos estar fazendo, e hoje inclusive usando da própria mídia da Ana, de tentar que não haja, que também assim, não adianta marcar e não vai, né? Só porque a gente fala, vai lá, faz, tá bom, mas daí não comparece. Então a gente também quer cuidar desse fluxo, né? Porque às vezes a gente fala, a pessoa fala que vai comparecer, não é falta de oferta, mas chega lá na hora, não comparece, né? Então também a gente vai fazer aí, tentar fechar essa triangulação. Então isso é uma coisa em relação aos exames. Em relação ao que o NEM traz e a saúde mental que tem trazido, primeiro eu tenho plena certeza que não é só uma sensibilização da população. Eu tenho plena certeza. Porque a gente tem discutido muito da oportunidade, né? Então, a pessoa está lá na unidade, com alguma situação ou outra, e está lá conversando. Por que a gente já não aproveita e já cuida da forma integral, já discute? Então, a gente tem discutido um pouco da sensibilidade do profissional, seja qual que for, para aproveitar a oportunidade, né? E a gente conseguir, de fato, trabalhar de uma forma mais integral, né? Porque às vezes a pessoa vai lá por uma queixa, ou vai fazer um questionamento, sei lá, né? Não é sem, mas aí a gente aproveita e já faz. A gente tem discutido bastante isso com as unidades, no sentido de aproveitar essa oportunidade, né? De explicação, de convencimento e de cuidado, né? Que é esse o trabalho da atenção primária, inclusive, na sua grande maioria. Então, a gente também tem discutido muito isso. Em relação à violência, isso também é histórico, né? A gente que é antigo, a gente sabe que os trabalhadores têm receio, não é de hoje, né? E esse convencimento teria, e a gente tem tentado realizar isso, do papel da sua função enquanto trabalhador de saúde. Não é só do seu desejo, da proteção que tem isso, porque os dados não são publicizados. A notificação, a gente não é uma coisa que notifica a Mônica foi lá e denunciou. A notificação tem todo um processo de sigilo e de cuidado, até para não expor a própria vítima, que senão a gente vai expor a própria vítima. Então, a gente tem realizado discussões em relação a isso, né? E nós, qualquer um de nós, profissionais da saúde, teríamos a obrigação
de notificar, não é nem o desejo, ou teria obrigação. Todos nós, independente da categoria profissional, se vê alguma pessoa em situação de risco, vulnerabilidade ou violência, a gente é obrigado a fazer a denúncia ou fazer o cuidado, né? Só que isso é um processo também, né? E hoje em dia, a gente tem uma... Como é que eu vou falar isso sendo cuidadosa? Do mesmo jeito que a gente tem um avanço, tem aumento da violência, a gente tem instituído em alguns territórios... Como é que eu falo isso sem... Eu estou tentando achar a palavra certa. Sensibilizar. Não é sensibilizar, não. São territórios que têm a violência instituída e os comandos instituídos naquele local. E que as pessoas conhecem as pessoas e que acabam tendo receio. Não adianta a gente também esconder isso, né? Não é um problema de um lado só. É um problema de ida e volta. Infelizmente, hoje, a gente tem isso instituído na nossa sociedade de uma forma transparente, às vezes, né? Que daí causa, sim, receio pessoal, que daí não é institucional, não é profissional, não é de fazer tal ação e sofrer alguma coisa consigo ou com sua família. Infelizmente, a gente tem isso também posto hoje. E como lidar com isso é pior ainda do que tudo que a gente falou aqui, né? Que é uma situação muito delicada. Eu já tive na minha história troca de funcionários de diversos locais por conta disso, e cuidado de pôr mais na parte administrativa. Tem gente que até hoje está protegida mais administrativamente para não ter correr risco. Assim, não é uma coisa simples também. Acho que a gente tem que enfrentar o problema do tamanho que ele tem, que não é pouco, né? E cada vez mais a população, eu acho isso bom, reside. Então a enfermeira, o auxiliar, o agente comunitário, eles residem naquela população, né? Então tem suas famílias, assim, não é fácil. Eu estou trazendo de uma forma bem transparente que não é fácil. Não existe uma única forma e a gente vive isso, porque tem gente que, mesmo sabendo de tudo isso, não tem problema, mas aí a gente começa a ter outras situações, tá? Então são coisas que transcendem o nosso, como é que eu vou dizer, o intuito da saúde, de cuidar, porque tem um lado da pessoalidade que eu também não posso, né, obrigar as pessoas a fazer isso. O que a gente tenta fazer é sempre trabalhar nessas situações de forma mais de equipe, não individualizada. Então, não que a gente não vá lidar com a situação, mas não fica ele que está denunciando. A gente tenta trabalhar de uma forma mais da equipe, do cuidado, de que isso seja mais diluído do que personalizado em quem foi fazer ou vai fazer a denúncia. A gente também... Mas a gente tem essa estratégia também, que não é que eu não vou cuidar, mas a gente tenta diluir um pouco isso na equipe, no gestor. Até eu, às vezes, já fui envolvida, eu vou lá, converso, para não ficar nessa coisa da pessoalidade, né? Então fica uma coisa institucional. Isso ajuda um pouco, né? Mas não é fácil. E aí eu podia falar da saúde mental, né? Assim, brevemente... Considerando aí as questões de saúde mental, eu acho que a gente tem investido tanto na atenção especializada, né, nos CAPs, quanto na atenção primária. A gente tem apostado em estratégias de criação de rede, vínculos entre as próprias mulheres, né? Por que isso? Isso não é à toa, né? Não é à toa que muitos CS hoje têm grupo de mulheres, muitos CAPs têm grupo de mulheres, porque são espaços que propiciam que as mulheres entre si, comunitariamente, né, criem novos laços, compartilhem situações da vida cotidiana, situações de violência, recentes ou não, né? Imagino que todas as mulheres já passaram por alguma situação de violência na vida, umas mais marcantes, outras menos. E por que a gente aposta muito nisso? Porque historicamente as mulheres também foram e são mais psiquiatrizadas, entre aspas, né?
mais medicadas, medicalizadas, mais... Isso é histórico, né, gente? Isso é da história da psiquiatria, inclusive. Então, né, se a gente for fazer qualquer tipo de estudo com relação, por exemplo, à prescrição de medicamento psicotrópico, a maior parte das mulheres é medicada, isso não acontece com os homens, e são mais medicadas, né? Os psiquiatras e os médicos tendem a prescrever mais remédios para as mulheres do que para os homens que têm questões de saúde mental. E isso é um reflexo histórico, né, de como as mulheres são vistas como histéricas, né? A histeria surgiu, né, da psiquiatrização das mulheres, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que o enfrentamento à violência, né, e as questões de saúde mental, que são consequências da violência, não sejam medicalizadas, não sejam psiquiatrizadas e não sejam individualizadas, né? Porque daí a gente também está revitimizando a pessoa que sofreu violência, né? Então, a gente tem apostado nessas estratégias de criação de rede, né? Essas estratégias, digamos, comunitárias, de enfrentamento à violência, porque a gente entende que o cuidado só individual, que também é importante, mas ele não é capaz sozinho de garantir subsídios, né, para que essa mulher, por exemplo, deixe uma situação de violência. Eu já vivenciei, né, na minha atuação nos serviços, assim, várias mulheres que criaram um vínculo entre si e que deram conta de sair da casa do agressor, por exemplo, porque criaram um novo laço com uma outra pessoa que residia em outro território, ou começou a receber suporte emocional de uma outra pessoa da vizinhança, né? Então, acho que, primeiro, o profissional de saúde sozinho não vai conseguir garantir tudo isso, né? Então, a gente aposta bastante nessa estratégia, né, do enfrentamento coletivo a uma questão que é sistemática e estruturante, né, da nossa sociedade. Então, eu queria dar destaque a isso, assim, porque eu acho que eu me preocupo muito com a psiquiatrização das mulheres vítimas de violência, porque pra gente cair nisso é fácil, né? Porque assim, uma pessoa que sofre violência pode facilmente, né, desenvolver, né, sintomas de depressão, ficar deprimida, ficar ansiosa. Isso é óbvio, né, gente? Uma pessoa que sofreu uma violência, por exemplo, acontecer isso. E simplesmente medicar não vai solucionar essa questão, né? Muitas vezes a medicação é importante, mas ela também precisa ser transitória, ela não pode ser permanente. E só uma coisa que eu queria complementar: geralmente, as mulheres que sofrem violência são dependentes economicamente de quem as violenta, né? Que é uma forma de violência também, a gente não pode esquecer. Então, por isso que eu falo que a solução nunca vai estar só na saúde. Então, a gente tem promovido, né, algumas ações intersetoriais com a Secretaria de Trabalho e Renda, com outras secretarias, para também cuidar disso, da independência de fato. Porque, às vezes, eu não saio, não é porque eu não quero sair, é que eu não me sinto em condições de sair daquela situação. Eu não vou sobreviver, não vou comer, não vou ter casa, vou perder meus filhos, né? Então, não é só a violência física, tem essa violência. Então, o trabalho vai muito mais além do cuidado só de saúde. Então, a gente também tem olhado para isso e tem trabalhado intersetorialmente, como eu falei lá do começo, para a gente também trabalhar essa educação. Então, vocês podem ver que tem, vira e mexe, tem a Feira das Mulheres que ficam aqui no Paço. Isso tudo é produção de valorizar a oportunidade de elas também saírem desse ciclo de violência. Então, a gente entende que é muito maior do que só o cuidado. O cuidado é necessário, importante, mas é muito maior do que só o cuidado. E só uma coisa que eu lembrei, Ney, infelizmente eu tive uma profissional que eu acabei de cuidar dela, que fez a denúncia, tudo certinho. Ela teve que se exonerar e mudar de Campinas, de tanta violência que ela estava sendo ameaçada, né? Porque sabia onde ela morava, sabia tudo, ela se exonerou e mudou de Campinas. Muito triste isso, né, para nós também, né? Então, só que o assunto é bem complexo, é isso que eu estou falando, não é simples assim. Pode falar. Eu só queria fazer um adendo. Então quer dizer que na área da saúde mental se induz remédio nas mulheres para acalmar? É só esse o tratamento? Porque Não, então nós estamos ainda na época do pré-Freud.
Não, eu quis dizer o contrário. Que, ela falou o contrário. Hoje, se a gente for fazer for acessar pesquisas, estudos, historicamente, as mulheres foram e são mais medicadas. Sim. Então, aqui... Quer dizer que não mudou? Não, isso não mudou. Então, atualmente, a gente tem discutido isso nos serviços da atenção primária e especializada em Campinas, no sentido de que a gente precisa pensar esse cuidado de outra maneira, porque medicalizar não é cuidado. Então, a gente precisa pensar em estratégias multiprofissionais. A questão da medicação. Coloquei em outro sentido, de ter um acompanhamento assim, mais permanente, mas não necessariamente ter naquela remédio que às vezes a pessoa está com problemas. É isso, mas é isso que foi colocado. É isso que a Mari colocou. Mas é isso que foi colocado. A perspectiva é justamente o acompanhamento que não se limite, né, à medicalização. Certo? Bom, Mari, queria fazer mais alguma... Primeiro eu queria fazer a seguinte observação. Eu, pelo menos, acho que comecei a acompanhar o Conselho um pouco antes de ser conselheiro em 2011. É a primeira vez que eu me lembro que o Conselho faz uma discussão sobre saúde da mulher. Maria Helena também é conselheira há bastante tempo. Eu também. E Mônica. E assim, queria colocar o seguinte: primeiro, saudar a iniciativa da Rosa e da Mônica de propor esse debate, porque acho que tudo que foi colocado aqui, tanto pela Mônica, pela Mari, pelas perguntas aqui, colocam que é um desafio enorme. Não é uma questão simples e é impressionante que tenha demorado tanto tempo, né, para a gente trazer isso no pleno. Eu queria só também chamar a atenção disso, né, que será que é machismo? Assim, a pergunta provocativa, porque eu acho que a gente tem que se provocar, a gente tem que se questionar. E aí eu queria só, primeiro, agradecer a Mônica e a Mari, né, pelo que foi apresentado, pelas falas. E a gente sabia que não ia ser hoje que a gente vamos fazer toda a discussão. Por isso já ficou aquela proposta de que a Comissão de Saúde da Mulher, agora, depois do retorno da Miriam, possa combinar uma reunião com a participação dela e também da Mônica, da Mari. Acho que é uma coisa, não é restrita só a Miriam como a pessoa responsável, e que a gente possa, inclusive, com essas... A ideia um pouco que a gente conversou é que tem várias ações e elas não são identificadas. Assim, então a gente olha e talvez a partir disso tentar, não no sentido formal, mas tentar ver como que a gente identifica isso, que seria quase que a política de saúde da mulher, né, mesmo na questão do nome em si, a terminologia, mas ter esse olhar para que isso também facilite o diálogo, que, do meu ponto de vista, também é responsabilidade nossa, como conselheiros, usuários, é responsabilidade nossa também. Não é uma questão, a gestão tem uma responsabilidade, como aquela que ela conduz a política pública, nós, como controle social, também. Então, acho que fazer esse registro, agradecer a presença de todos, e desse momento importante que a gente, pelo menos, teve aqui um princípio de discussão. E aí eu queria, por último, nós já não teríamos quórum para a questão da deliberação sobre a rede Mário Gatti, mas aqui eu vou colocar, e espero não ser apedrejado na próxima reunião, que a presidência vai assinar a de referendo, e no próximo pleno a gente vai encaminhar. Porque se trata, a questão aqui não é avaliar se a UPA Campo Grande é boa ou não é boa, tem que fazer esse debate, é a questão da habilitação para garantia de recursos. Isso. Então, de forma objetiva, a gente vai encaminhar agora pela presidência e na próxima reunião a gente submete aqui ao referendo. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e todas. A gente encerra a reunião então e viva o SUS. Obrigado. Algumas pautas. Obrigadão. Até a próxima. Até.